Falta no preço do petróleo. Lucro da Petrobras cresce 3.800%. Você não ouviu errado. 3.800%. E aí ultrapassa 40 bilhões de reais nos 3 primeiros meses do ano. É um fato que essa comparação se refere ao mesmo período do ano passado. E no outro ano a gente estava numa situação muito diferente da atual. Mas ainda assim são, repito, 3.800% de lucro. A Luana Bernardes vai trazer as informações e os detalhes para a gente. Fala aí, Luana. A Petrobras tem lucro líquido de mais de 44 bilhões de reais no primeiro trimestre do ano. No confronto com o mesmo período do ano passado, o lucro da estatal foi 38 vezes maior. De acordo com a companhia, o resultado é fruto da redução de custos e foco em negócios mais rentáveis, como a produção de petróleo e gás natural no pré-sal. Além disso, a estatal disse que o lucro é referente aos ganhos cambiais devido à valorização do real frente ao dólar e os preços do petróleo no período. Com a guerra na Ucrânia, por exemplo, o Brent, índice que determina o custo do barril de petróleo no exterior, beirou os $140. Além da divulgação do lucro, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou a distribuição de quase 49 bilhões de reais em dividendos. Bom, pode parecer chocante esse lucro exorbitante da Petrobras, mas não custa lembrar que é uma coisa muito boa que o Brasil tem empresas lucrativas. Se tivéssemos mais Petrobras, outras empresas dando um lucro desse tamanho, isso seria extremamente benéfico para o país na geração de empregos, na criação de impostos. Mas o presidente não acha assim, não. Na live de ontem, naquela famigerada live de quinta, Bolsonaro chamou de estupro o ganho da Petrobras. Petrobras, não aumente mais o preço dos combustíveis. O lucro de vocês é um estupro, é um absurdo. Vocês não podem aumentar mais o preço do combustível. E eu não mando na Petrobras, ela não é uma estatal. Se fosse estatal, eu teria decidido reduzir a margem de lucro. Então temos o problema da Petrobras, com essa gula enorme de lucro em cima do povo, um povo que tem perdido o seu poder aquisitivo. O povo brasileiro, o preço da Petrobras ganha por mês R$210 mil. Cada um dos diretores ganha por mês R$110 mil. O povo está passando dificuldade com o preço de alimentos, em grande parte, dado o valor do frete. Peço à Petrobras responsabilidade. Não aumente o preço do diesel, porque vocês têm gordura. Bom, daqui a pouquinho a gente vai direto aos postos do Brasil para falar sobre a expectativa, pelo menos uma boa notícia, né, de redução no preço do etanol. Hoje em dia, em alguns postos, tem valido a pena abastecer com etanol. A conta é aquela, né? Você pega o preço da gasolina, coloca na calculadora, que ninguém é um gênio matemático para fazer esse troço de cabeça, e multiplica por 0,7. Então vai lá, tá 7,50 o preço da gasolina. Vamos fazer uma simulação aqui, Sheila? Vamos supor que tá 7,50 o preço da gasolina. 7,5. Vou colocar 7,599, que é assim que eles cobram, né? Vezes 0,7. Quanto deu? Deu 5,32. Então, se o etanol estiver custando menos de 5,32 reais, vale a pena. Se estiver custando 5,33, aí já não vale mais a pena, é melhor colocar gasolina mesmo. Daqui a pouquinho a gente vai saber mais sobre a redução do preço do etanol no Brasil. Agora, é claro, né, que a formação de preço tem vários elementos. Sobre eles a gente já falou várias vezes aqui sobre o que compõe o preço do combustível no Brasil. A gente já discutiu muito a política de preços da Petrobras. Já houve mudanças na presidência da Petrobras. Entretanto, ao longo desses últimos 3 anos do governo Jair Bolsonaro, mesmo com essas mudanças, não houve nenhuma alteração drástica e definitiva nessa política de preços. Houve em algum momento o preço do litro do combustível foi forçosamente segurado, né, no comecinho do ano, mas aí depois de 60 dias sem reajuste, houve a necessidade daquele aumento substancial. A gente pagou e pagou caro por esse aumento. O lucro, como dizia o Megali, é bom que a gente tenha lucro numa empresa como a Petrobras, com acionistas que são muitos brasileiros, né? Milhares de brasileiros que têm ações na Petrobras. Agora, quando a gente fala de um lucro de 3.800%, e a gente paga o litro do combustível como a gente está pagando, olha, não tem como a gente olhar para esse número
não olhar para o nosso bolso também, né, Megali? Pelo menos se questionar, né? Numa boa. Você fala assim, não, legal, bacana, é para ser uma empresa lucrativa e tal. Mas vem cá, lucrando no momento em que a gente está pagando muito por isso, né? Muito embora, repito, tem a ver também com o mercado internacional? Tudo a ver. Com o preço do barril internacional? Tem tudo a ver. Tem a ver com o dólar? Tem tudo a ver. Mas, repito, a gente está pagando muito alto essa conta. A gente daqui a pouquinho vai chegar nos 2 dígitos. Não queremos, né? Mas, gente, do jeito que tá, daqui a pouco a gente bate em R$9. Já batemos, Sheila. Então, não foi no Acre? é verdade. Que a gasolina chegou a ser vendida acima dos R$10? R$11 e alguma coisinha. A gente registrou aqui, né, com a reportagem direto do Acre. Pois é. Então, não é a média nacional, evidentemente. Até por isso a gente trouxe o destaque lá, pontualmente lá no Acre. Mas, enfim, a média nacional vem subindo, a gente tá pagando por esse lucro aqui também. Perfeito. Então, a gente, só para ponderar aqui, pra gente não ficar achando que tá tudo legal, tá tudo bacana e a gente continuar pagando essa conta que vem subindo. Vamos falar de eleição? Bora. Posso então colocar a trilha específica pra gente entrar nessa pegada? Bora falar de eleição, até porque teremos debates aqui na Band, Grupo Bandeirantes de Comunicação, no dia 14 de agosto, o primeiro debate na TV aberta entre os candidatos à presidência da República. E com Geraldo Alckmin como vice, o PT lança amanhã a pré-candidatura de Lula ao Palácio do Planalto. O evento será realizado em São Paulo e vai contar com a presença de integrantes de partidos aliados. Ontem, Lula falou para estudantes da Unicamp e ressaltou a importância de se investir na educação. Nós vamos ter que compreender que não existe na história da humanidade nenhum país que se desenvolveu sem que antes tivesse investido em educação, em ciência e tecnologia, na formação qualificada do seu povo. E é o investimento mais barato que um país pode fazer. Em transmissão pela internet, Bolsonaro disse que o PL vai contratar uma auditoria antes das eleições. O Márcio Rocha vai contar pra gente essa história. O presidente Jair Bolsonaro afirma que o PL vai contratar uma empresa de fora do Brasil para fazer auditoria nas urnas eletrônicas das eleições que serão realizadas em outubro. Em uma transmissão pela internet, ele disse que já combinou a medida com Valdemar Costa Neto, o presidente da atual sigla de Bolsonaro. A empresa responsável pelo serviço seria de ponta e com atuação em todo o mundo. Apesar do anúncio, Bolsonaro não revelou o nome da companhia que será contratada e declarou também que a auditoria não será feita depois das eleições, mas que o serviço vai ser feito assim que a empresa for contratada. Eu adianto também aqui, primeira mão, tive com o presidente do partido, o PL, há poucos dias, e como está na legislação eleitoral, nós contrataremos uma empresa para fazer auditoria nas eleições. Agora deixo claro, até adianta para o TSE, essa auditoria não vai ser feita após as eleições. Uma vez ela contratada, a empresa já começa a trabalhar. A empresa vai pedir ao TSE, com toda certeza, uma quantidade grande de informações. Meu Deus do céu, que loucura. É uma completa ilegalidade. Bolsonaro sabe que isso é uma ilegalidade, não há nenhuma previsão na Constituição para que qualquer empresa, estrangeira ou não, particular ou estatal, participe do processo eleitoral brasileiro, que no mais, desde 96 é realizado com urnas eletrônicas em âmbito federal, municipal e estadual, sem nenhuma comprovação de fraude. De 2 em 2 anos, um país de 200 milhões de habitantes, pouco menos, mais para trás e um pouco mais recentemente, uma extensão territorial gigantesca, povos indígenas, realiza eleições que são limpas, auditadas, transparentes e vistas pelo mundo como um exemplo de funcionalidade. Um dos poucos que nós temos aqui no Brasil, referência mundial. É perfeito? Claro que não. Sistema perfeito não existe, mas está entre os melhores do mundo. Não obstante, o nosso presidente coloca em dúvida a transparência e a lisura das nossas eleições o tempo todo, inclusive vomitando ilegalidades como essa. Que empresa é essa? É uma empresa que tem expertise internacional. Qual? Porque eu não consigo pensar em nenhuma grande democracia que tenha contratado uma empresa particular para vistoriar o antes, o durante e o depois de suas eleições. Estados Unidos,
Alemanha, França, Espanha, Japão. Escolha aí o país que você bem entender. Isso não existe. Esse conceito não existe. Por que existiria aqui no Brasil? E mais, a gente vai entregar essa responsabilidade a Valdemar da Costa Neto? Ah, isso. Quando eu ouvi Megali, eu falei, rapaz, vamos lembrar. É isso? Quem é essa figura? Valdemar da Costa Neto foi condenado no processo do Mensalão. Fui recuperar em 2012 essa condenação. Foi pra cadeia. Foi preso depois dessa condenação, 7 anos e 10 meses no período do Mensalão. Teve uma multa aplicada também, R$1.600.000. Aí, em 2014, ele recebeu autorização do Supremo Tribunal Federal para cumprir o restante da pena em prisão domiciliar, mas foi preso, foi condenado e foi em cana. É essa pessoa Ainda aqui. é um condenado? Uhum. Ele ainda não cumpriu 100% da pena? E é esse senhor que, segundo o nosso presidente, vai escolher uma empresa privada para cuidar das nossas eleições e talvez até empastelar as nossas eleições. Porque se o presidente está dizendo que essa empresa não vai agir só na contagem dos votos, na auditoria das urnas, o que vai acontecer se essa empresa decidir que existe alguma irregularidade dentro do Tribunal Superior Eleitoral, nas urnas eletrônicas? As eleições não vão acontecer? É isso que está sendo sugerido? Você percebe que quando o Bolsonaro fala do Valdemar na live, ele não usa o nome? Ele fala, falei com o presidente do partido. Ele não cita o Valdemar Costa Neto. Deve ser difícil, né? Deve sair que nem um tijolo da boca, né? Você tem que prestar essa reverência, você prestar esse beijamão a alguém que até um dia desses Bolsonaro chamava de bandido corrupto do Centrão. Não deve ser fácil, né, presidente? E ontem Bolsonaro voltou a mentir ao sugerir que as urnas eletrônicas não são auditáveis. O que pode acontecer? Não é o que vai acontecer. O que pode acontecer? Pode acontecer. Repito, não quer dizer que vai acontecer. Pode, em poucas semanas de trabalho, essa empresa que faz auditoria no mundo todo, empresa de ponta, ela pode chegar à conclusão que, presta atenção, antes das eleições, ela pode daqui a 30, 40 dias chegar à conclusão do quê? Que dado a documentação que tem na mão, dado o que já foi feito até o momento, para melhor termos umas eleições livres de qualquer suspeita de ingerência externa. Ela pode falar que é impossível auditar e não aceitar fazer o trabalho. Que loucura. É claro que a contratação dessa empresa é algo inconstitucional, que esse assunto acabará sendo judicializado, o Supremo Tribunal Federal será instado a agirá, e vai bloquear a contratação dessa empresa, como tem de fazer. A alternativa? Não há. Esse assunto deveria parar no Supremo Tribunal Federal, esse assunto não deveria nem ser discutido. Não deveria nem ser trazido à tona. Mas é isso que vai acontecer. Bolsonaro mais uma vez vai lá na sua live de quinta gritar que o Supremo não o deixa governar, que a gente tá vivendo uma ditadura de toga, e bibibi, e bobobó. A pergunta é, até quando as Forças Armadas vão continuar flertando com essa palhaçada? Até quando vão ficar ameaçando não realização de eleições? Até quando vão ficar esticando essa corda golpista que é esticada por Bolsonaro a cada quinta-feira, ou a cada discurso, ou a cada vez que ele abre a boca? Ontem o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, negou que a CIA, a agência de inteligência americana, tenha recomendado que Jair Bolsonaro parasse de levantar dúvidas sobre o processo eleitoral. Ora, isso, lógico que as conversas sobre a área de inteligência que nós tivemos, que foram extremamente produtivas e foram muito interessantes, esta conversa sobre eleições jamais aconteceu. Não sei de onde ele buscou essa narrativa, isso nunca aconteceu. Não houve nenhuma troca de ideias sobre eleições, nem nos Estados Unidos, nem aqui. Então, isso foi uma notícia falsa. Bom, na tentativa de romper a polarização entre Lula e Bolsonaro, a chamada terceira via continua patinando. O grupo chamado de Centro Democrático, formado pelo PSDB, pelo MDB e pelo Cidadania, ainda tenta articular uma candidatura única. A senadora Simone Tebet e o tucano João Dória são os mais cotados, mas a cabeça de chapa ainda não foi definida. Em visita ao Rio Grande do Sul, a pré-candidata pelo MDB
deu indícios de que o bloco pode se fragmentar ainda mais. Nós teremos o dia 18 como data final mesmo, né, de ver se o PSDB e o Cidadania caminharão conosco ou não, mas independente disso, o MDB terá pré-candidatura e depois candidatura própria. Bom, e apesar da candidatura de Luciano Bivar ter sido anunciada, Ciro Gomes, do PDT, disse que ainda acredita em um apoio do União Brasil. Claro que eu não posso querer uma aliança com um partido que tem candidato próprio, mas eu tenho conversado muito com eles para que a gente ache um caminho de trabalhar a mudança para o Brasil em conjunto. O presidente do TSE comemora a adesão dos jovens ao processo eleitoral. Tayane Ribeiro. Com quase 9 milhões de regularizações e pedidos de novos títulos, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, comemora o interesse da população em votar nas eleições deste ano. Entre os menores de 18 anos, foram mais de 2 milhões de novos eleitores entre janeiro e abril, número 47% maior que o registrado na eleição de 2018. Vimos como há muito não se via um país unido pelo fortalecimento da democracia. Por isso, agradeço a cada um e a cada uma, influenciador ou não, que participaram e criaram conteúdos nas redes sociais para chamar a atenção de todos para a regularização do título. Os números parciais foram divulgados durante sessão do Tribunal Superior Eleitoral nesta quinta, mas um balanço final deve ser divulgado em julho. Bacana, o número de jovens eleitores cresceu 47% em relação ao registrado no mesmo período de 2018 e mais de 57% ante os 4 primeiros meses de 2014. Muitos jovens entrando no mundo da política, né? No mundo da escolha dos seus representantes, até porque as decisões desses representantes afetam muitas vezes diretamente a vida desses próprios jovens. Bem-vindos, usem esse poder com muita sabedoria. No STF, Luiz Fux destaca a importância da liberdade de imprensa. João Pedro Melo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, voltou a falar da importância da imprensa para a democracia e também no combate às informações falsas. Essa fala ocorreu no lançamento da exposição Liberdade e Imprensa, o papel do jornalismo na democracia brasileira, que é uma parceria do Supremo com a Associação Nacional de Jornais. Durante a fala, Fux enfatizou que em um país sem imprensa livre, a Constituição acaba sendo como uma mera folha de papel. Num país onde a imprensa não é livre, num país onde a imprensa é intimidada, num país onde a imprensa é amordaçada, no país onde a imprensa é regulada, sendo a imprensa um dos pilares da democracia, nesse país, com tantas restrições, a liberdade de imprensa, a democracia é uma mentira. E a Constituição Federal é uma mera folha de papel. Vamos voltar a falar sobre o preço do combustível, né? A gente abriu o noticiário falando disso aqui, sobre o lucro da Petrobras, e vamos saber da situação nos postos. Aliás, muitos ouvintes escreveram para cá falando: acabei de abastecer enquanto vocês estavam falando sobre o assunto, estava parado num posto de combustível, né? Sofrendo ali, segurando o cartão antes de entregar para pagar, não, sabe? O pior é ficar olhando para a bomba. E não para, né? Você vê aqueles numerozinhos, aí dá R$100, R$200, R$300, fala, meu Deus, onde isso vai parar? Exatamente. Bora então acionar a nossa reportagem. O Lucas Josino está acompanhando o dia nos postos, porque a expectativa é de redução no preço do etanol. Vamos saber os detalhes. Josino já está com a gente. Bom dia para você, Josino. Oi, Sheila. Bom dia para você também, para o Megali e para os nossos ouvintes. Olha, nesse posto aqui, 30 centavos a menos no litro do etanol na última semana. R$ 5,19. Essa deve ser uma tendência, pelo menos na maioria dos postos em todo o Brasil. Isso porque o país vive a safra, a alta safra da cana-de-açúcar. E com isso, as usinas de etanol, principalmente aqui no estado de São Paulo, estão pagando menos. Pagando menos, elas vendem mais barato. Vendendo mais barato fica fácil para todo mundo. As distribuidoras também compram mais barato, repassam mais barato para os postos de combustível. E aí também, quem sofre menos é o consumidor final, é o motorista. Mas precisa fazer aquela conta dos 70%. Nesse posto aqui, por exemplo, R$ 6,89 o litro da gasolina original. Para você pagar mais barato no etanol e valer a pena, tinha que ser R$ 4,90. Mas está custando R$ 5,19. Ou seja, ainda aqui vale mais a pena abastecer
com gasolina por causa do rendimento maior no motor. Mas fora isso, o etanol está mais barato, deve ser uma tendência para as próximas semanas, pelo menos por enquanto, viu, Sheila? Pois é, tá vendo? Não vale a pena. Esse Nesse preço caso, aí não de vale. 5,20 valeria naquela simulação que a gente fez mais cedo, né? Com a gasolina custando R$ 7,50. Agora é uma coisa impressionante, porque o preço do etanol tá sempre ali no limite desses 70%, já reparou? Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Nunca é muito vantajoso você abastecer com etanol. É um pouquinho mais vantajoso. Nunca é, nossa, que ótimo negócio eu tô fazendo. Pô, você dirige pelo interior de São Paulo, passa ali na região de Itapira, você olha para as plantações de cana, perder de vista, é cana secando, aquele negócio fede, mas é um cheirinho até que a gente acaba se acostumando. Então tem cana para danar aqui no Brasil. O Brasil produz etanol, é autossuficiente no etanol. Não é possível que num momento como esses a gente não consegue pelo menos deixar abaixo do valor da gasolina o preço do etanol. Especialmente no momento da safra. Pô, a gente também é muito maltratado por essa gente, viu? Como o brasileiro sofre. Que posto é esse aí, Luquinho? Onde é que você tá agora? Tá frio pelo jeito, né? Tá frio, viu, Megali? 18 graus, eu já sou friorento, já coloco um casaco quando tá 20, 22. Hoje, então, tá frio bastante. Eu tô na Radial Leste, perto do metrô Carrão. É um posto sentido bairro, tá movimentado agora cedo. Valeu, meu irmão, um abraço. Valeu, Abraço, até Lucas. Olha, várias mensagens de ouvintes. Depois a gente registra um pouco mais, né? Mas ouvinte falando aqui, eu acabei de encher o tanque com álcool hoje, deu R$266. E na semana passada tinha dado 240. Então, com a diferença de uma semana, tá pagando R$26 a mais. Ele falou, vou parar de encher com etanol, né? Porque não chegou, não, essa redução ainda não. Gente no Rio de Janeiro falando que acabou de pagar no litro 8,09 no litro da gasolina. E é isso, né, minha gente? Vamos falar sobre a corrupção no Ministério da Educação. O inquérito que apura o envolvimento do ex-ministro Milton Ribeiro em fraudes no MEC foi enviado à Justiça Federal. Rafael Procópio tem os detalhes. Após pedido da Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal enviou para a Justiça Federal em Brasília o inquérito aberto para investigar o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro. A relatora do caso, ministra Carmen Lúcia, acatou o pedido da vice-PGR, Lindor Araújo, que entendeu que, como Milton não ocupa mais o cargo, o caso não deveria ser mais analisado pelo STF. Milton Ribeiro é investigado por irregularidades enquanto ocupava o ministério. Existe a suspeita de que pastores evangélicos que não tinham cargos no governo seriam intermediários na liberação de recursos da pasta para prefeituras. Depois da divulgação desse caso, Milton Ribeiro deixou o ministério. A Polícia Federal abre um inquérito para descobrir a origem dos 77 quilos de ouro apreendidos com 6 pessoas na rodovia Castelo Branco, em Sorocaba, interior paulista. Entre os transportadores da carga, que passou por um avião particular, estão 4 policiais militares, sendo 2 deles da Casa Militar, que é ligada ao gabinete do governador de São Paulo. Quem tem mais informações é o repórter da Band, Rodrigo Hidalgo. A investigação aponta a suspeita de que o ouro tenha sido extraído ilegalmente nos estados do Mato Grosso e Pará. Entre os PMs pegos transportando o minério estavam 2 policiais lotados na Casa Militar do estado de São Paulo, responsável pela defesa civil e pela segurança do governador Rodrigo Garcia. Um deles de alta patente, o tenente-coronel Marcelo Tasso. O governador Rodrigo Garcia falou sobre o caso. A Corregedoria já abriu uma averiguação para que a gente não faça nenhum pré-julgamento e avalie se esse membro da Polícia Militar correspondia com as funções dentro da lei no seu momento de folga e na sua licença-prêmio, que é o que ele está usufruindo. O avião executivo estava proibido de voar. Ele tinha apreensão de ouro também feita pela Polícia Federal. Transportar ouro no país não é ilegal, mas é preciso documentos como declaração de bens de viajante e nota fiscal da compra para a garantia da origem lícita do minério. As pessoas levadas para a delegacia foram ouvidas, tiveram celulares apreendidos e continuam sendo investigadas. Os agentes apuram se os PMs faziam a escolta da carga. O avião foi apreendido e o ouro encaminhado para a perícia. Semaninha movimentada para Sérgio Cabral, né? Não baixou o facho. Isso. Saiu de um presídio da PM, foi para Bangu. Acho que não deu 48 horas, se bobear nem 24, e já foi transferido novamente agora para um batalhão dos bombeiros. Marcos Sadoc.
Um dia depois de ser transferido para um presídio de segurança máxima, o ex-governador Sérgio Cabral troca novamente de prisão e já está no grupamento especial prisional do Corpo de Bombeiros, no Maitá, na Zona Sul. A medida é válida até o julgamento do pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do político ao Superior Tribunal de Justiça, solicitando o retorno dele ao presídio em que estava, onde foram encontradas irregularidades. Na decisão, o desembargador convocado do STJ, Olindo de Menezes, argumentou que não seria prudente a manutenção de Cabral em Bangu por conta de uma determinação do Supremo Tribunal Federal que havia ordenado a remoção do político do local com o objetivo de preservar a integridade dele. Sérgio Cabral tinha sido transferido na última terça para o complexo de Jericinó, após uma série de regalias ter sido descoberta no Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar. Integridade de Sérgio Cabral, corre risco. O entendimento ali é que o ex-governador teria como colegas de presídio alguns dos criminosos mais perigosos do Rio de Janeiro, sendo que alguns deles foram presos enquanto Cabral era governador. O Maitor, o Tony Ângelo, enfim, tem uns caras ali que são da pesada. Só que o Cabral também era da pesada, né? É uma forma de enxergar o crime de corrupção, né? Exato. O crime de corrupção também é bem pesado. O Cabral podia não segurar um fuzil, mas o mal que ele causou ao Rio de Janeiro, e aqui não tô oferecendo nenhuma vantagem qualitativa para esses bandidões que estão presos lá, mas provavelmente foi o maior individualmente do que qualquer um desses traficantes aí. Né? Você não conseguia trocar um rolo de papel higiênico numa repartição pública no Rio de Janeiro sem colocar dinheiro no bolso do Cabral. Falaram já em 300 milhões, né, o valor que ele... Uma coisa de louco. Enfim, a integridade física dele agora está protegida nesse batalhão do Corpo de Bombeiros. Bom, ainda no Rio de Janeiro está preso o homem que torturou e manteve a namorada em cárcere privado. Fala aí, Andresa Busani. O homem preso acusado de espancar e manter em cativeiro a namorada por 3 dias em Copacabana, na zona sul do Rio, já tinha anotações criminais por violência doméstica. Fred Henrique Lima Moreira vai responder pelos crimes de tentativa de feminicídio, tortura e cárcere privado. Aos investigadores, a jornalista Luca Dias, de 37 anos, contou que o criminoso agrediu com golpes de cacetete e soco inglês. Segundo a Polícia Civil, em todos os momentos em que ela pedia socorro, o acusado aplicava um golpe de mata-leão até a vítima desmaiar. Ela só conseguiu escapar quando o homem esqueceu a porta aberta. A jornalista narrou quando as agressões começaram e disse que viveu os piores dias da sua vida. Foi os piores 3 dias da minha vida. A agressão começou na quarta-feira, eu cheguei lá na terça. Na terça-feira a gente ainda estava bem. Na quarta-feira começou as agressões por causa de telefone, por causa de ciúmes, por causa de loucura. Luca teve traumatismo craniano, fratura da mandíbula e hematomas pelo corpo. Ela ficou 2 dias internada e teve alta na última quarta-feira. As últimas sobre o caso do jovem que morreu depois de esperar 4 horas por atendimento no Espírito Santo. Letícia Cardoso. A Polícia Civil informou que as médicas que estavam de plantão na noite em que o jovem Kevin, de 16 anos, morreu em uma ambulância em frente ao Hospital Infantil de Vila Velha, vão depor em um momento oportuno. Segundo a polícia, mais informações não serão mais passadas para preservar a investigação. De acordo com a equipe da ambulância que estava com o rapaz, havia sim uma vaga garantida para ele no pronto-socorro. A Secretaria Estadual de Saúde sustenta que as médicas se recusaram a atendê-lo. Já o advogado das duas afirma que não havia leito disponível. Kevin morreu após ficar mais de 4 horas dentro de uma ambulância esperando ser admitido pelo hospital. A PGR vai acompanhar as investigações sobre o estupro e morte de uma menina na terra indígena Yanomami. A gente continua em cima desse caso. O Arthur Coelho vai trazer mais informação. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirma que o Ministério Público Federal apura a suspeita de crimes ocorridos na aldeia Aracaçá, na reserva indígena Yanomami, em Roraima. O órgão diz que acompanha também o desaparecimento da comunidade. A Polícia Federal enviou uma equipe ao local e informou que não encontrou indícios de crime. Após isso, o Fundo das Nações Unidas para a Infância disse em nota que lamenta a violência na região e apela para que a PF continue
continue nas investigações. Na noite de ontem, a Polícia Federal prendeu um foragido da Justiça condenado por participação no genocídio de indígenas Yanomami, que ficou conhecido como Massacre do Hashimu. Em 1993, 16 Yanomamis foram mortos por garimpeiros que atuavam na região próxima à fronteira com a Venezuela. Entre os mortos estavam mulheres, crianças e um bebê. Aliás, ontem na live de quinta-feira, Bolsonaro voltou a alimentar, como a gente já comentou aqui, a sanha golpista, a preparar o terreno para um golpe contra o Brasil e contra as eleições em outubro, novembro, em algum lugar por essa data, e ele voltou a não falar sobre esse assunto, né? Aliás, não saiu palavra ainda do presidente da República a respeito de um assunto tão grave quanto essa crise envolvendo os Yanomamis. Menina estuprada, nenenzinho de 3 anos, não sei se eu posso chamar 3 anos de neném, mas uma criança pequena de 3 anos jogada no rio, uma tribo inteira incendiada, e o presidente não diz palavra. Cadê a ministra Damares Alves? Que se mobiliza, né, de maneira tão... Ela própria é mãe adotiva de uma criança indígena. Cadê a atuação dela? Ela é tão rápida, né? Quando a gente fala de uma criança estuprada, que vai passar por um aborto para tirar de seu pequeno ventre o filho de um estupro, né? Para expor aquela criança. Cadê o Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos? Eles não estão nem aí. É impressionante, não sai palavra da boca do presidente e da nossa ministra dos Direitos Humanos a respeito de um tema de tanta gravidade. O governo está fazendo de conta que essa crise simplesmente não existe. Vamos falar da Rússia? Acaba amanhã o cessar-fogo para a retirada de civis de uma siderúrgica da Ucrânia. Ontem a imprensa americana disse que os Estados Unidos repassam diariamente ao governo de Volodymyr Zelensky informações sobre as movimentações das tropas do Kremlin. Arthur Queiroz. Mais de 500 civis são retirados da siderúrgica Azovstal em Mariupol, no leste da Ucrânia. A informação é da ONU, que desloca nesta sexta-feira mais um comboio para resgatar mais civis. Medida autorizada por Moscou, que deu início ontem a um cessar-fogo para possibilitar a ação. As retiradas devem ocorrer até amanhã. Nesta quinta-feira, o jornal The New York Times revelou que o serviço de inteligência americano repassa à Ucrânia diariamente, desde o início da guerra, informações em tempo real sobre as movimentações das tropas russas, o que teria permitido a localização e os ataques a locais onde estavam generais das tropas do Kremlin. O Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos classificou a acusação como irresponsável. Agora são 7h37. Futebol. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Safra. Empréstimo com garantia do Saque Aniversário FGTS é na Safra Financeira. Hoje, excepcionalmente, não temos o nosso querido abominável Milton das Neves, mas a gente fala de futebol porque 3 clubes brasileiros não saíram do empate na Libertadores e na Sul-Americana, entre eles o meu tricolor. Ontem só o Peixe venceu. Maurício Ferreira. O Santos é a única equipe brasileira a vencer ontem à noite pela Copa Sul-Americana e Libertadores. O Peixe, fora de casa, bateu a Universidade de Quito no apagar das luzes com gol do garoto Juan Seco e assumiu o segundo lugar do Grupo C com 7 pontos, a 1 do líder União La Calera. Ainda pela Sul-Americana, o São Paulo ficou no 0-0 com o Everton no Chile e o Internacional empatou no Paraguai com o Guairenha por 1-1. Na Libertadores, placar de 1-1 também para Bragantino e Vélez Sarsfield pelo Grupo C e para Fortaleza e River Plate pela chave F.